Boa noite, irmãos e irmãs da Sociedade Espírita Caridade e Fé, agradecidos ao Criador pela oportunidade de trabalho, solicitamos aos benfeitores espirituais nos amparem e auxiliem na compreensão do tema da noite, que versará sobre aprendizado. O nosso título é Somos Aprendizes? Os benfeitores espirituais nos informam: somos todos eternos aprendizes nos dois planos da vida. Não existe idade para o espírito aprender. E o exemplo nós vamos encontrar com André Luiz na colônia espiritual Nosso Lar, quando ele vai pedir a Clarencio um trabalho, mas ele queria ser médico em Nosso Lar, como ele havia sido na Terra. E Clarencio então vai dizer a ele que ele foi médico na Terra com todas as facilidades no campo dos estudos, que ele nunca teve um maior problema sobre a desenvoltura do seu trabalho. Mas o título no mundo espiritual é simples ficha de ingresso para o trabalho ativo. E ele vai dizer então a André: poderás assumir o cargo de aprendiz, oportunamente por não estares preparado convenientemente para os trabalhos aqui. Nós nos lembramos que André ficou relutante e depois, numa demonstração de humildade, ele vai aceitar varrer o piso daquele lugar onde ele se encontrava, que eram as câmaras de retificação. Então ele depois vai descrever a André Luiz sobre os salões para os estudiosos em geral, as inúmeras classes de aprendizado, o Ministério das Comunicações, entre outros. Vai falar do centro de mensageiros, das universidades, dos inumeráveis cursos, mostrando que na pátria espiritual voltamos ou retornamos ao aprendizado. Então a doutrina espírita é uma história de evolução. O cerne da filosofia espírita é uma proposta de educação do espírito, porque todos nós estamos em processo educativo, estamos aprendendo através de ações no mundo e estamos procurando crescer espiritualmente, com isso possibilitando despertar as virtudes e a sabedoria para atingirmos o alvo evolutivo a que Deus nos destinou. Então nós começamos a entender quando o amigo espiritual Emmanuel nos afirma: aprenda sempre, instrua-se, modifique os pensamentos, analise a verdade e procure. Nesse aspecto, nós vamos ter uma certeza: fomos lançados relativamente livres no universo, com o direito e o dever de construirmos a nós mesmos e cultivarmos as sementes da divindade que trazemos conosco, através das nossas ações, promovendo o nosso aprendizado, experimentando situações e vivências em diversas reencarnações, até adquirirmos sabedoria e virtude. Então, o espírito, ao reencarnar, ele recomeça uma nova etapa, trazendo seculares experiências,
características individuais próprias, que estão momentaneamente adormecidas. É uma espécie de amnésia temporária, justamente para dar-lhe a oportunidade de recomeçar essa nova experiência na Terra. A personalidade atual deve se formar ao influxo do ambiente, da educação, dos estímulos da presente existência, mas também sob a orientação inconsciente da sua personalidade espiritual, das suas tendências inatas. Mas coordenando todo esse desenvolvimento físico e psíquico, emocional e social, está o espírito, que, embora dormitando em suas potencialidades e em sua memória, é o núcleo em torno do qual deve se criar a nova personalidade. Então, quando Jesus falava da reencarnação, surge uma questão: por que espíritos velhos, vividos, tantas vezes viciados em erros milenares, já donos de tantas experiências, precisam entrar de novo no ventre da mãe e se fazerem crianças outra vez? Foi a pergunta do senador, lembram? Nicodemos. A função educativa da reencarnação como nova oportunidade de refazer caminhos, de aprendizagens diversas e resgatar faltas passadas, ela acontece quando o espírito se interna num corpo infantil. Através desse processo de esquecimento e renovação da vida, ele pode começar a construir uma nova personalidade melhor e mais integral, porque vai resgatar seus débitos, sem se sentir culpado ou ter vergonha por um passado terrível. Vai conviver com inimigos transformados em parentes e amigos sem se dar conta, modificando então sentimentos e refazendo relações. Pode sim absorver elementos de novas culturas, aumentando sua bagagem universal. Mas a principal finalidade do espírito renascer criança é ser educado novamente. Volta a ser aprendiz, e as impressões positivas que recebe nessa fase são determinantes para a sua existência atual e até para próximas reencarnações. Exatamente por causa do estado de semi-inconsciência, esse espírito encarnado num corpo infantil vai estar com as suas barreiras de defesa psíquica neutralizadas. Então ele está mais receptivo, mais maleável, mais favorável a todas as influências. Se receber apenas bons estímulos, a sua assimilação será positiva e vai auxiliar imensamente no seu progresso espiritual. Os espíritos nos dizem: a infância em mundos como a Terra são os períodos mais longos, pois os espíritos precisam desse largo período de esquecimento, aprendizado e reeducação. Mas como saber tudo isso? E eles nos dizem: conhecendo, estudando. Então nós encontramos o caminho para o estudo da doutrina espírita. Esse estudo é útil? Sim. É um compromisso? Sim. Tem influência na nossa vida diária? Com certeza sim. Porque nós vamos adquirir conhecimentos, vamos aprender a discernir o erro da verdade, a claridade das sombras e a sinceridade da hipocrisia. Então, nesse aspecto, como aprendizes, nós vivemos novamente na carne, para o burilamento moral, no caminho da grande luz. Então precisamos amar, trabalhar e servir.
como fazia o mestre. Ele apenas dizia: eu sou aquele que serve. O Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para amar e servir. Então nós precisamos olhar para dentro de nós e nos observarmos. No Livro dos Espíritos, a questão 919, nós temos um clássico. Quando Santo Agostinho, o Espírito Agostinho, ele vai falar sobre o autoconhecimento dizendo, todos os dias ele se examinava para ver se alguém havia sido prejudicado. Se tal acontecesse, ele imediatamente no outro dia pediria desculpas. Se caso não acontecesse, a sua consciência não o acusasse, ninguém o acusasse, ele diz, poderia até desencarnar naquela noite e seguir feliz e livre para outras paragens. E nós já passamos por todos os transes possíveis de renascimentos, de desencarnações, e é nesse aspecto que, ao mergulharmos no estudo do conhecimento doutrinário, nós começamos a nos perguntar: já estamos renovados? Se não estamos, já não é tempo de começar a nossa renovação? O que vale a nossa existência se nós não nos renovamos? É nesse aspecto que os amigos espirituais nos dizem: perante o bem, nós temos sido inconstantes e infiéis, esquecidos de que tudo muda, menos a necessidade de transformação para melhor. A demonstração concreta disto é que nós estamos há mais de 20 séculos e o reino do amor ainda não veio. É nesse momento que os amigos espirituais nos pedem: é preciso buscar o amor para viver feliz. Porque nós teimosamente, muitas vezes, estamos ao arrepio da lei do amor. Isso nos deixa, isso nos torna infelizes. Então a doutrina espírita nos apresenta que é necessário reformular com urgência os valores ético-morais pelo uso da lógica, pelo uso da razão, compreendendo melhor as milenares passagens pela Terra ou outros planetas, num trabalho de melhoramento moral. Sempre, observemos o detalhe, sempre auxiliados e amparados pelos benfeitores espirituais, com a misericórdia e a permissão infinita do Criador. Então nós precisamos compreender como estamos nos movimentando, porque já ficou comprovado concretamente, nós somos sim eternos aprendizes. E infelizmente nós mais aprendemos pela repetição dos erros do que pela observância dos acertos. E isso nós precisamos modificar para que fiquemos na presença do amor e felizes hoje na Terra e mais ainda amanhã na pátria espiritual. Que fique para nossa reflexão, queridas irmãs e caros irmãos, agradecemos a oportunidade, permaneçamos em paz. Boa noite.